Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje a gente vai tratar a respeito de duas disciplinas que na minha opinião tem tudo a ver, que é qualidade de vida no trabalho e psicologia do trabalho. Para isso estamos aqui com o professor Sidney, que também é tutor da nossa disciplina, né, de desenvolvimento de projeto integrador, e com o psicólogo Hermes, né? Diferente hoje, um pouquinho diferente do nosso formato. Normalmente estamos aqui entre 3 professores e hoje a gente tem um psicólogo para abrilhantar a nossa discussão. Então a gente vai começar hoje com o professor Sidney falando um pouquinho assim a respeito de qualidade de vida no trabalho, definição, para depois a gente puxar para a psicologia. Vamos lá, professor. Olá pessoal, tudo bem? No caso, eu vou começar iniciando aqui falando do conceito ampliado de saúde, né, que a OMS preconiza que saúde não é mais a ausência de doenças, e sim, hoje em dia é preconizado que tanto o bem-estar físico, social, econômico, faz tudo parte dessa questão de saúde. Tudo influencia, né? Isso. Então, a gente vê também, né, isso no nosso ambiente de trabalho, né? Que tudo, não só a questão da doença em si, vai influenciar, né, na nossa qualidade de vida. Então, essa questão, a gente tem um exemplo bem que repercutiu bastante na mídia, foi a questão da médica Ângela Tenório, né, lá no Rio de Janeiro, que ela surtou em frente às câmeras porque havia um excesso de pacientes e ela não tinha condições de lidar com essa quantidade de pacientes. Então, ela teve aquele pico de estresse e demonstrou à frente das câmeras, né? Relatou que já era hipertensa e diabetes, que as doenças crônicas não transmissíveis estão diretamente ligadas à questão do estresse, né? De você não ter condições de resolver aquela situação e absorver isso para você. Então, isso no ambiente de trabalho acontece muito e com várias profissões, né? Então, eu queria até passar a palavra agora para o meu colega Hermes aqui, para que ele fale dessa questão um pouco na parte da psicologia. Deixa eu só interromper um pouquinho. Sidney, nesse caso específico, né, dessa médica, ela disse assim, faltava o quê? Era condição assim, de estrutura hospitalar ou era questão de demanda mesmo? Assim? Os dois, eram os dois. Tanto a gestão não dava estrutura correta no hospital, como também houve um excesso de pacientes que demandaram para aquele hospital, porque o outro hospital que faria a parte de gestão teve um incêndio nele e todos aqueles pacientes tiveram que procurar resolver seus problemas de saúde nesse hospital. Então, alta demanda mesmo. No caso, o correto seria ter um médico a mais naquele momento em que a demanda estava acima da média, né? Professor, não, psicólogo. Hermes, pode? Bom, então, em primeiro lugar, agradecendo a Deus por estar aqui, agradecendo o convite ao professor Sidney e à professora Daniele, não é? E trazendo aqui uma pequena participação, né, da psicologia, né, nesse olhar desse tema tão relevante e amplo, né, que é a qualidade de vida. Olha só, a gente poderia falar primeiro do conceito de ansiedade, entender um pouquinho a fisiologia do estresse para se poder falar de qualidade de vida, porque a Organização Mundial de Saúde, né, traz um conceito ampliado de saúde e diz que saúde não é tão somente a ausência de doença, mas nós somos perpassados, atravessados por N fatores, né, desde fatores genéticos como também fatores ambientais, que aí vem dizer de questões econômicas, políticas, culturais, enfim, saneamento básico, enfim. Só que, por vezes, né, os profissionais aos quais a gente atende, permita-me até dizer, Daniele, eu sou psicólogo clínico, trabalho na Polícia Militar, no Centro Clínico da Polícia Militar, portanto, a gente tem uma demanda bem pontual, no caso do profissional de segurança pública, né, especificamente policial militar. Mas, em se tratando do adoecimento mental, por falta de uma qualidade de vida profissional, a gente pode ampliar isso aí para N profissões, né? As mais, vamos dizer assim, atingidas pela questão do estresse laboral, né, o motorista de ônibus, a gente tem também, né, o profissional de saúde em várias áreas, né, o médico, o enfermeiro, enfim.
Temos também, no caso, como eu Policial, falei, o né? policial militar. Perfeito, né? Então, entender que o estresse, na verdade, ele é uma defesa do organismo, sendo que até uma certa fase é conhecido como o eustresse, seria o estresse positivo, o estresse saudável, né? Mas extrapolou. Eu não sabia nem que existia um estresse saudável. Mas Pois é, então. Vivendo e aprendendo, né? Na verdade, como eu estou dizendo, né? O estresse, na verdade, ele é uma defesa, é um mecanismo de defesa do organismo frente a estímulos aversivos no organismo. Então, o organismo ele se depara com determinados eventos aversivos e ele vai criar estratégia para se adaptar àquilo. Quando ele não se adapta e aquele estímulo permanece naquele ambiente, há uma luta do organismo e isso pode enfraquecer a homeostase, que é o sistema de autorregulação do organismo, abrindo portas para várias doenças, né? Que aí é onde vai entrar o de-estresse, né? Que é um outro conceito aí do estresse, né? Então, seria mais ou menos por aí. E a gente vai chamar, né, 2 autores para conversar aqui com a gente, que é Zygmunt Bauman, né, que é um sociólogo polonês, né, que ele vem trazer uma série de escritos dele falando sobre a atual conjuntura da sociedade, né? Num dos últimos livros que a gente leu dele, é Vida Líquida, ele vem falar que a sociedade de hoje, Daniele e professor Sidney, vem se moldar, se engendrar, né, vamos dizer assim, sobre 3 catracas, né? Ele não usa esses termos, sou eu que estou trazendo agora, né? Que seria o produzir, o consumir e o principal, a mola mestra, o descartar. É preciso descartar para que essa tríade, né, do consumismo desenfreado do ser humano, né, da sociedade, né, continue. E isso gera na população uma inquietação muito grande, sabe? Aquela coisa do ter e não do ser, né? E aí a gente vai chamar um outro autor para discutir aqui, que é um filósofo contemporâneo, embora já falecido, né? Agora me falha a memória, meu Deus. Por fim, mas esse autor, lembra já? Foucault, Michel Foucault, né? Foucault. E ele vem falar sobre a produção da subjetividade. O que é subjetividade, né? Desejo. Nós somos seres desejantes, né? E o sistema, sabendo disso, ele vai produzir em mim e você desejos. Desejos que não necessariamente temos essa necessidade. E dentro desses desejos produzidos, saímos às buscas desenfreadas no consumismo desenfreado. E, consequentemente, vem aí a ansiedade, o estresse e, consequentemente, isso vai implicar numa má qualidade de vida no trabalho. E tem tudo a ver mesmo. Eu não tinha nem pensado nesse ponto do consumismo, né? Lógico. Mas essa questão do consumismo desenfreado, ele causa muita frustração também, né? Lógico. O fato de você não poder ter tudo que você quer. Né? Isso. E aí a pessoa se frustra e às vezes acontece de você acabar, é tão compulsivo que você acaba comprando o que você não pode comprar. Perfeito. E você entra numa bola de neve, aquela questão das dívidas. E eu estou observando que hoje em dia, eu não tenho dados a respeito disso não, mas eu imagino que seja um dos maiores índices de suicídio, seja pelo lado financeiro, de pessoas que estão muito endividadas, né? E aí, num momento de desespero, o nível de estresse, né, tá tão elevado que a pessoa tenta até suicídio. Teve até um caso desse aqui em Natal, faz pouco tempo, né? Semana passada, de uma pessoa que tentou pular da ponte, né? E não morreu, né? Quebrou a perna, quebrou um monte de coisa. E não morreu, e depois ele veio a dizer à família o motivo, e foi justamente esse, dívidas. Não tenha dúvida, né? E, assim, o interessante é como você falou essa questão que a subjetividade dessa questão da nossa qualidade de vida, né? Cada um tem o seu próprio conceito de que seja minha qualidade de vida. Claro. Talvez sua qualidade de vida não seja igual à minha, né? Claro. Então, é muito... subjetivo mesmo. Isso. Então, o que eu quero dizer é essa, por exemplo, questão cultural,
nos Estados Unidos, onde está o berço do capitalismo, né, há uma cultura de que você tem que ter no mínimo 2 empregos para poder manter esse sistema. Enquanto, por exemplo, já na Alemanha, se você chegar para um trabalhador lá e solicitar, pelo amor de Deus, faça 1 hora extra para mim, é como se você estivesse insultando ele. Então, para ele, a hora do trabalho é a hora do trabalho. A hora da folga dele é só dele. Então, você chegar para ele e pedir para ele, não, ajuda a gente na empresa, é como se tivesse um insulto a ele. Então, é muito cultural isso aí de você construir essa qualidade de vida, né? Então, será que ter 2 empregos hoje em dia é a questão de qualidade de vida? É porque tem gente que entende qualidade de vida é você poder ter dinheiro para poder ir para um bom restaurante, para eu poder fazer uma boa viagem, né? Então, assim, você tem que trabalhar mais para ter mais dinheiro para poder ter qualidade de vida, né? Exatamente. Então, eu acho que a maioria da população atualmente pensa assim. Mas tem pessoas, né, que preferem ter um ritmo de vida mais leve, mais brando, ganhar menos, né? E com aquele pouco que ganha, ele consegue ter uma boa qualidade de vida porque ele não está se estressando em ter que ganhar mais dinheiro, né? E aí ele consegue fazer os passeios dele, às vezes até aproveita melhor do que a gente, né? Ele aproveita melhor a natureza, ele vai à praia, contempla o sol e não precisa você gastar tanto para você sair, relaxar, se divertir, né? Isso, exatamente. E tem até um autor que ele é da administração, mas é muito usado na psicologia, né? Do Maslow, né? Que fala justamente dessa... Maslow, pirâmide das necessidades. A pirâmide das necessidades básicas, né? Que ela vai da parte fisiológica, que seria a base, depois vem o segundo nível, que é a parte de segurança. Isso. E aí sim, a partir dela vem a parte de desejo, de ascensão, de autorrealização. Né? Então, muito bem. Aproveitando, né, trazendo para vocês um outro autor, Vygotsky, né, que ele vem trabalhar com a teoria, com a concepção de um ser sócio-histórico. Então, tipo, o que vem a ser qualidade de vida num determinado contexto cultural, social e histórico, num outro talvez não seja, né, não tenha a mesma conotação. Eu acho que não tem uma definição assim, né, para qualidade de vida. A definição de qualidade de vida para mim pode ser diferente da sua. Perfeito. Então eu acho que não tem uma definição geral, global de qualidade de vida. Cada um tem a sua. Né? Talvez existam alguns elementos que sejam elementares, né? Sejam bem gerais. Né? Na verdade, aquilo que causa sofrimento, por exemplo, na psicopatologia a gente consegue definir o que é patológico e o que é normal, não necessariamente pelo que está ali no Código Internacional de Doença, o CID-10 ou no DSM, mas por aquilo que o indivíduo traz, né, como vivência. Se ele traz que aquilo é um sofrimento para ele, né, então a gente entende que aquilo é patológico. Né? Se o indivíduo ele vivencia determinada situação e ele diz que aquilo causou desconforto para ele, por exemplo, num trabalho, uma situação em que o chefe está colocando determinadas demandas para ele e ele percebe que não vai dar conta daquilo e aquilo está causando adoecimento para ele, já para um outro pode ser que essa mesma demanda, né, essa mesma carga de demanda seja motivo de confiabilidade. Poxa, que bom que estão confiando em mim. Né? Então, ele acredita realmente que eu vá conseguir produzir 1 milhão em 30 minutos. Né? Então, e aí para um isso aí vê como uma carga pesada e para outro já vê como um ponto de confiança. Poxa, ele está confiando que eu consigo. Então se ele acredita que eu consigo, né? Realmente é interessante, é muito interessante. A gente procura muito trabalhar com a perspectiva do indivíduo, né? Mas, como eu falei, né, existem elementos que são elementares. Obviamente que algo que, vamos dizer, num trabalho, já que a gente está falando de profissionais, né, de profissões, enfim, um indivíduo que, de fato, está passando por uma situação análoga a um trabalho escravo, e a gente sabe que existem muitos trabalhos aí, muitas profissões aí que, infelizmente, né? Eu estava, para você ter uma ideia, Daniele e professor Sidney, fui pegar um elevador, né? Fui em um determinado andar, num prédio, e tinha lá uma tela, e passando alguns recortes de reportagem, falou assim que mais de 20 milhões de trabalhadores ainda sofrem, né, com essa questão do trabalho análogo
a escravidão. Então, quer dizer, se esse indivíduo no trabalho está passando por uma situação dessa, aí, tipo, isso é muito elementar, isso é em qualquer ponto da história, né? Isso é em qualquer sociedade, se isso está causando sofrimento no indivíduo, então, tipo, não é tão subjetivo assim. Tá. É verdade. Enfim. Ótimo. Bem, gente, foi um prazer, foi um ótimo bate-papo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada por ter aceito o convite, Hermes. E você também. Sidney já é de casa, né? Que é o nosso tutor. Mas muito obrigada também pela disposição. Estou à disposição. Ok, pessoal. Então, espero que tenham aproveitado bastante mais essa videoaula e um abraço.